Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje para estudar a palavra do Senhor no nosso culto de ensinamento. E nós estamos falando sobre a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, né? Então eu quero só estar lembrando aqui um pouquinho a respeito do que nós falamos, né, na semana passada. A gente tem aqui, né, o apóstolo Paulo chegando em Filipos, a primeira cidade aqui da Macedônia, depois passando aqui por Anfípolis e então chegando aqui a Bereia. Bereia era um lugar que foi marcado por algo muito interessante, né? Eu quero ler aqui, onde está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17 e o versículo de número 10, que diz assim, E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia, e ali, chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que todos da Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então é muito interessante quando a gente vê o apóstolo Paulo chegando nessa região, pregando a palavra, e as pessoas ali confirmando tudo o que ele estava dizendo. Como eu disse na semana passada, existem vários versículos no Antigo Testamento que mostravam que era necessário o Senhor Jesus Cristo vir, o Messias, e que ele fosse morto por nós, pelos nossos pecados. Surgiu-se uma ideia e uma interpretação errônea das Escrituras, e isso aí era algo cultivado até mesmo pelos próprios discípulos. Tanto é que o Senhor Jesus, ali em Atos dos Apóstolos, os discípulos perguntaram para o Senhor, dizendo assim, Tu irás estabelecer nesse tempo o reino a Israel? E o Senhor disse, não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito ao vir sobre vós, né, a promessa. Então o que acontece aqui é que eles tinham aquela ideia de que o Senhor viria, o Messias viria, mas para trazer uma libertação ao povo política, né, debaixo da opressão que eles viviam ali de Roma e tal. Mas as Escrituras estavam ali recheadas de tantos versículos mostrando, né, que o Senhor Jesus Cristo viria e que ele morreria pela humanidade, ele morreria por nós. Então, quando o apóstolo Paulo, que usava, a gente vai ver ao longo da viagem missionária, muitas estratégias que ele usava, muito oportunista, muito inteligente, mas uma das estratégias que ele usava era justamente ele ir na sinagoga dos judeus para pregar para judeus. E pregar para judeus não era brincadeira, como eu já disse. Então precisava explanar as Escrituras, para então, de alguma forma, o Espírito de Deus convencer aqueles judeus, gregos, não importa quem estivesse ali inserido naquele contexto. Mas os bereanos, eles tinham uma característica muito interessante, porque eles examinavam todas as coisas, tudo que era pregado, eles examinavam, ou seja, não engolia qualquer coisa, né? Não engolia qualquer coisa. Hoje em dia, a gente vê tanta coisa, é tanto modismo, é tanta coisa antibíblica que existe por aí, e o mais triste é que as pessoas estão engolindo essas coisas, né? E como diz a palavra de Deus, uma advertência, né, que no fim dos tempos fariam de vós comércio. Tantas pessoas induzindo as pessoas, né, a tantas atrocidades e aberrações heréticas, né, dentro das Escrituras, conseguem torcer a doutrina sadia, a verdade. Isso aí é algo realmente muito triste. Então, que nós possamos ser crentes bereanos, ou seja, crentes que examinem as Escrituras Sagradas para que a gente não venha a ser enganado. É muito interessante a gente entender uma coisa, que o discernimento
conhecimento, ele vem nas nossas vidas na medida em que a gente lê as Escrituras, na medida que a gente conhece a palavra de Deus. Quanto mais você lê a Bíblia, mais Deus vai te capacitar de compreensão, de sabedoria e de entendimento, para você conseguir discernir o certo do errado. Hoje em dia tem tantas doutrinas por aí, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, pré-milenista, pós-milenista. Gente, é cada corrente teológica, e você precisa ter a habilidade de questionar, de perguntar, de duvidar, de comparar as Escrituras. Eu já falei sobre a hermenêutica e a exegese, que são artes de interpretação da palavra de Deus, onde a própria Escritura, ela interpreta a si mesma. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui. Ó, eu tenho uma Bíblia aqui. Deixa eu ver que Bíblia é essa aqui. Essa Bíblia aqui é a Scofield, né? É uma Bíblia muito interessante, porque ela tem, além de ter o texto aqui, tem o texto, ela embaixo, ela tem rodapé, explicando as Escrituras, tá vendo? Então, eu tenho aqui, por exemplo, um texto aqui, e aqui debaixo, aqui, ó, eu tenho a explicação desse texto. Então, quando eu tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu pesquiso, né? Tem uma outra Bíblia aqui que comprei, acho que foi até do pastor Flávio mesmo, aqui ó, a NAA, tá vendo? Muito boa, né? Então é muito interessante você ter um dicionário bíblico, você ter um comentário bíblico, porque há certas passagens da Bíblia que são de fato de difícil interpretação, né? Mas então vamos lá. Aí o apóstolo Paulo de Bereia, ele desce aqui para Atenas, né? Quando ele chega aqui em Atenas, a gente lembra de duas coisas, né? A gente lembra aqui do Areópago, né? E aquele altar que foi feito lá, o Deus desconhecido, né? E a gente vai ver aqui a imagem um pouquinho maior, né? Esse Areópago aqui era o Supremo Tribunal de Atenas, né? E aqui é uma foto aqui, né? Segundo a arqueologia, daquele altar ao Deus desconhecido. Vamos entrar um pouquinho nessa matéria aqui, nessa região onde Atenas, onde o apóstolo Paulo então chega. Atenas estava repleta de exemplos artísticos, de estátuas de deuses gregos, de grande magnificência arquitetônica, de templos. O espírito de Paulo se revoltava ao ver tudo isso. Atenas ostentava um estádio, um grande teatro e um odeão conhecido como Odeão de Agripa. Os templos que se destacavam era o grande templo de Atenas, o Partenon e o Erechtheion, né, dedicado a várias divindades, e o templo da deusa Roma e o do imperador Augusto. Então, era um lugar carregado, extremamente carregado de idolatria, aonde isso aí moveu, né, o coração do apóstolo Paulo de ver todas aquelas coisas e, para Deus mesmo, pouca coisa. Olha para vocês verem, por exemplo, aqui o templo de Partenon. Olha, isso aqui a gente vê hoje só as ruínas, né? Mas imagina o glamour, né, que existia nesse templo aqui nessa época. Então isso aí muito entristecia o coração do apóstolo Paulo, por causa da ignorância. Até eu separei aqui um versículo, né, que está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 10 e o versículo de número 20, né, e quero explicar também um pouquinho, né, dessa tristeza que o apóstolo Paulo sentia no seu coração, dado a quantidade exacerbada de idolatria e adoração a deuses pagãos. 1 Coríntios 1 e 20 diz assim: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Então, muitas pessoas às vezes fazem essa pergunta dizendo: poxa, eu posso comer alguma coisa oferecida a ídolo, isso e aquilo? Bom, às vezes você entra num lugar, você não sabe quem é o cozinheiro, quem fez, quem deixou de fazer,
Então, nesse caso, você pode comer livremente, faz a sua oração, Senhor, está aqui, eu fui num restaurante, eu fui numa padaria, eu fui isso e aquilo, eu apresento diante do Senhor esse alimento, amém. Agora, se você vai num ambiente que tem uma festividade específica, consagrado àquela entidade, então, pela consciência, você não deve, né? Primeiro, não deve nem ir. Vou dar um exemplo aqui de festa de Cosme e Damião, por exemplo, aonde minha avó, por exemplo, fazia muito, né? E outras pessoas mais fazem também. E muitas das vezes você não sabe o que acontece de fato nesses rituais que são consagrados realmente a demônios. Essa que é a realidade. Então, o apóstolo Paulo se entristecia muito no seu coração ao ver, né, a grandiosidade de todas aqueles monumentos que eram feitos ali, né, para os deuses pagãos, e para Deus, o Deus verdadeiro, apenas aqui, só um altarzinho aqui, escrito, né, ao Deus desconhecido. Para Deus mesmo, nada, só uma coisinha pequenininha, né? É muito triste. Então o coração dele se entristecia. Mas o apóstolo Paulo, muito oportunista, ele pega esse gancho para começar a falar do amor de Deus. Ele então começa a pregar a palavra, né, para aquelas pessoas. Então vamos dar sequência aqui a partir do versículo de número 17, que diz assim as escrituras. Eu vou ler aqui junto com vocês, puxando aqui online, que aí fica fácil, não é verdade? O versículo 17 diz assim: Por isso falava nas sinagogas com os judeus e os gentios piedosos, e também na praça todos os dias com os que se encontravam ali. Continuando, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela, esse paroleiro? Né? Paroleiro é tagarela. É uma linguagem do grego, já vou explicar, da galinha que come e lança fora. E o que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece ser pregador de deuses estranhos. Dizia isso porque Paulo pregava Jesus e pregava também a ressurreição. Então vamos dar sequência aqui, voltando aqui ao nosso slide. Paulo usava a mesma estratégia ao pregar nas sinagogas, né? Os gentios piedosos significa judeus. Gentios piedosos significa não judeus, tementes a Deus, né? Conhecido aí, você já deve ter ouvido falar nessa palavra, o prosélito, né? Um exemplo de prosélito aqui seria o centurião Cornélio, né? O Pentecoste caiu lá no cenáculo e depois a igreja gentílica inaugurada em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, na casa de Cornélio, que era um prosélito, né? E essa parte aí do que eu disse do tagarela, né? Paulo discutiu com representantes de duas linhas filosóficas mais populares da época, o estoicismo e o epicurismo. Chamaram Paulo de tagarela, que no termo grego é spermalogos, né? Que é um pregador de sementes, derivado de um sentido mais antigo e menos comum de legó, pegar. O termo sugeria a alguém que pega ideias como uma galinha pega sementes com o bico e depois as declama sem entendê-las plenamente. Então o que eles estavam acusando o Paulo, ao chamar ele de tagarela, era simplesmente dizer assim: esse homem não sabe o que ele está falando. Mas como eu já disse de outras vezes, eles estavam redondamente enganados, porque o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa extremamente preparada. E o ambiente aqui de Atenas, né, vale ressaltar que não era apenas um ambiente repleto de deuses, isso e aquilo, mas existia uma cultura muito grande, né? Muitas pessoas sábias, muitas pessoas intelectuais, mas que não tinham a sabedoria do Espírito. E o apóstolo Paulo estava ali justamente para pregar as Escrituras, para falar da palavra de Deus. Então,
aqui eu deixei só uma fotozinha aqui do Areópago, né? É a colina de Ares, sendo Ares o deus grego da guerra. Pensa bem, era muita coisa, era muita idolatria, essa cidade infestada de idolatria. Depois, então, o apóstolo Paulo, como eu disse, muito inteligente, pega esse gancho ao Deus desconhecido e começa, então, a pregar a palavra de Deus, tendo a atenção de todas aquelas pessoas. Ao Deus desconhecido, e se inicia o seu sermão discorrendo os seguintes tópicos. Aqui eu vou falar rapidamente aqui sobre a coluna vertebral, né, da mensagem do apóstolo Paulo, quais eram os tópicos que ele pregava. Então, primeiro Paulo começa chamando eles no versículo 22, né, Atos 17, 22, de supersticiosos. Ele fala ao Deus desconhecido. Paulo usa essa estratégia para não ser acusado de pregar sobre um Deus que era estranho para eles. Paulo diz, eles honram aqueles que não conhecem. Depois ele apresenta a Deus como criador, administrador de tudo o que ele fez. Ele é o maior, ele é maior que os templos, né? Nós é que necessitamos dele. Olha só que coisa interessante. Depois ele começa a dizer que tudo tem a sua origem em Adão. Isso diminui toda e qualquer superioridade humana. Versículo 26. Depois ele fala no versículo 28 que o Senhor é a fonte de toda a vida. E fala que alguns dos poetas da época ali disseram, né, Paulo faz menção a Aratus de Tarso, que era da própria terra de Paulo. Depois ele fala sobre a geração de Deus. Isso foi dito no sentido de criação e não de paternidade divina, né? E depois então ele entra na parte aí do arrependimento. Depois ele fala sobre julgar o mundo, que refere-se aí ao grande trono branco, que está em Apocalipse 20, do 11 ao 15 e 17. E Paulo faz menção da ressurreição de Jesus no versículo 32. E isso gerou imediato bloqueio nos seus ouvintes. Isso fez com que muitos não ouvissem, abandonassem o auditório, pois não criam na ressurreição. E entre os que creram estava Dionísio, o Areopagita, membro da grande corte de Atenas, né? E a tradição diz. Deixa eu explicar aqui uma coisa. Primeiro, o apóstolo Paulo está explicando para aquelas pessoas sobre a brevidade da vida e que todos nós temos que comparecer diante de Deus. Vamos aqui para esse versículo aqui, Apocalipse, capítulo de número 20. O último livro da Bíblia, Apocalipse 20 e versículo do 11 ao 15, que diz assim: Eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não for achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, nós olhamos para a palavra do Senhor e a gente vê algo muito profundo, né? Em que o apóstolo Paulo está dizendo sobre a brevidade da vida, porque os filósofos sempre filosofavam acerca da vida, acerca de tantas coisas, mas quando a gente chega, né, no ponto da existência e da brevidade da vida, nós sempre buscamos uma resposta. E o apóstolo Paulo, talvez a gente pudesse dizer assim, puxa, ele foi muito infeliz em todos os tópicos que ele discorreu, né, tudo foi muito maravilhoso, mas quando ele chegou na parte da ressurreição, ele conseguiu perder uma porcentagem muito grande do seu público, porque o local onde ele habitava, as pessoas não acreditavam na ressurreição. E como é triste uma pessoa não acreditar na ressurreição. Eu me lembro que eu trabalhei com um rapaz uma vez,
e ele se auto-intitulava ateu. E um dia eu disse assim para ele, sabe, primeiro que para você ser ateu você precisa ser mais crente, você é mais crente do que um crente. Ele, por quê? Porque você precisa acreditar que tudo que existe aqui é uma obra do acaso. Por exemplo, você come uma maçã, mastiga a maçã. Quando você mastiga a maçã, na sua boca, as suas glândulas salivares liberam a saliva que começa, né, o processo digestivo, né, e a saliva começa então ali devagarzinho a quebrar as moléculas daquele alimento. Depois de triturado pelos seus dentes, ele desce para o estômago. No estômago continua-se um processo mais avançado ainda da digestão, onde o seu estômago libera suco gástrico ácido, que vão então de fato destruindo ali, né, as moléculas, para que o alimento então desça para o intestino. E quando o alimento desce para o intestino, então ele está todo ali, todo quebrado, né? Vamos usar a linguagem assim, as moléculas estão todas quebradas, e então ali, através do intestino, entra no seu organismo os nutrientes, as proteínas, né? Toda a energia que você precisa para você viver. Você acreditar que tudo isso é simplesmente uma obra do acaso, então um ateu tem que ser, ele é mais crente do que um crente. Mas o mais triste de tudo isso não é a falta do reconhecimento das obras gloriosas de Deus que estão evidentes, né? Até a Bíblia diz que o céu proclama as grandezas de Deus. E nós somos realmente muito felizes, né, por ter alcançado esse entendimento, esta revelação de Deus. Não temos nenhum conflito sobre a existência humana e sobre o nosso destino após. Mas para mim o mais triste e frustrante de uma pessoa que é ateu é o fato dela não ter esperança. E esse colega que eu trabalhei com ele, eu disse para ele assim, vamos pensar aqui, você nasceu, não sabe de onde veio, isso aí é o ateu, né? Você não sabe de onde veio, cresceu, casou, trabalhou, conquistou, adquiriu tudo na sua vida, que maravilha. Aí quando morre acontece o quê? A resposta dele é assim, morreu, acabou. Então isso aí é muito frustrante, porque você vive e quando você chega no final da vida, você acha tudo isso injusto, porque você fez tudo para quê? Simplesmente por existir, para nada? Agora nós louvamos a Deus porque nós temos no nosso coração a esperança do Senhor, né? João capítulo de número 6, do 53 em diante, o Senhor Jesus disse, quem come da minha carne, bebe do meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Que maravilha, não é? Você se lembra de 1ª carta aos Coríntios 15, a partir de 51, Paulo disse, eis que vos digo um mistério, nem todos nós morreremos, mas seremos transformados ante ao toque da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Porque importa que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra do Senhor que diz, tragada foi a morte na vitória. Nós, quando olhamos as Escrituras, a palavra de Deus, a gente entende, a começar pelo nosso próprio Mestre, o Senhor Jesus, de que se não houvesse a ressurreição, até mesmo a nossa fé estaria comprometida e para nada serviria, né? Nossa fé, todas as coisas que nós vivenciamos pela fé na palavra do Senhor. Olha uma referência que está aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 15 e o versículo de número 12 ao 14. Deixa eu só tirar um pouquinho meu rosto aqui para a esquerda. Pronto. Tá lá, ó. 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12 ao 14, que nos diz assim a palavra do Senhor. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos,
Porque se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Tá vendo? Então nós olhamos pelas Escrituras, né, pela palavra do Senhor, que a ressurreição é algo tremendo, algo poderoso, algo glorioso para as nossas vidas e é uma esperança muito grande. Então quando o apóstolo Paulo discorre todos os temas, mas quando ele chega na ressurreição, pronto, aquilo ali para ele foi a perda de muito de seus ouvintes. Mas para o apóstolo Paulo não importava. O que importava é que ele pregasse a verdade, que ele pregasse a palavra do Senhor. Então não importa, pregue a palavra, porque a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Naquela mensagem, Paulo foi rejeitado por uma grande multidão, mas muitas pessoas ali se converteram. E eu quero chamar a atenção aqui do Dionísio, né? O Areopagita, tá certo? O que é o Areopagita? Significa que este homem, ele fazia parte do Supremo Tribunal de Atenas. Então, vamos imaginar, teve muitas pessoas que se converteram, mas vamos imaginar que Dionísio se converteu apenas. Gente, não era pouca coisa não. Vou dar um exemplo aqui nos dias atuais. O Dionísio, se fosse hoje, ele seria como o Alexandre de Moraes de Atenas, porque ele fazia parte ali, né, do Areópago, tá certo? Então você imagina hoje, né, você ministrando uma palavra gloriosa, ungida pelo Espírito Santo, e você vê lá o Alexandre de Moraes se convertendo. Não é pouca coisa não, metade do Brasil ia ter os seus problemas resolvidos, não é verdade? Muita coisa. E acontece isso justamente ali, quando o apóstolo Paulo ministra a palavra do Senhor e o Dionísio, ele se converte. É lindo ver o poder de Deus. Aqui então, o apóstolo Paulo, ele sai aqui da região de Atenas e ele vai então aqui para Corinto, né? Quando ele é rejeitado aqui por causa desta palavra sobre a ressurreição, o apóstolo Paulo então ele desce aqui para Corinto, aonde mais uma vez o Senhor Deus usa a vida dele de uma forma extraordinária. Então o apóstolo Paulo chega a Corinto, pelo que parece partiu sozinho, né? Porque nesse período aí ele estava com Timóteo também, que acompanhou eles na viagem ali, se eu não me engano, próximo ali a Troade, um pouquinho antes Listra, né? O Timóteo começa a acompanhar o Paulo e Silas, e ele partiu sozinho, né, encontrando mais tarde com Silas e Timóteo. E foi aqui que ele conheceu Áquila e Priscila, né, no capítulo aí de número 18. Né, vamos até ler esse capítulo 18 aqui, e a gente vê aqui, quer ver? Deixa eu já colocar aqui. Pronto. Atos, capítulo de número 18. Deixa eu colocar que a gente já lê aqui em tempo real. Abriu duas janelinhas aqui. Vamos fechar. Maravilha. Olha, depois disso, um judeu... Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles, e como tinha o mesmo ofício, que era fazer tendas, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles, então, era tendas. E todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto a judeus quanto gregos. E quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Então nós olhamos aqui algumas coisas que são interessantes aqui. Primeiro, né, o casal Áquila e Priscila tiveram que sair da região onde eles estavam, expulsos por serem judeus, né, e foi então para essa cidade, para Corinto, né. Eu acredito que tudo sempre é um direcionamento de Deus
Quando Deus coloca pessoas, né, no nosso caminho, é uma bênção. Não gente atribulada, gente que vai somar com você. Isso é uma bênção de Deus muito grande. E esse casal foram de grande valia na vida do apóstolo Paulo. E uma outra coisa que me chama a atenção é que eles faziam tendas, né? O que eu quero extrair com isso aqui? Você lembra que o apóstolo Paulo, ele era fariseu, criado aos pés de Gamaliel e tudo mais? E quando eles estudavam teologia, eles, além de estudar teologia, eles eram obrigados a ter uma profissão, né? E a profissão do apóstolo Paulo era fazer tendas, que, diga-se de passagem, na época era uma coisa extremamente interessante. Então, às vezes eu chamo atenção para isso, de que existem muitas pessoas que trabalham anos e anos numa fábrica, anos e anos numa empresa, e na vida ele não aprendeu a fazer absolutamente nada. E isso é problemático, porque nem sempre é vitalício, né? Não significa que a pessoa vai trabalhar 20, 30 anos e vai aposentar naquela empresa. Nem sempre as coisas são assim. E eu já vi muitas pessoas, tem casos aí que pessoas tiram até a própria vida quando uma empresa manda essa pessoa embora, porque tudo que ela aprendeu a fazer a vida inteira foi justamente ela estar naquela empresa fabricando o que aquela empresa ali fabricava. Na vida não deve ser dessa forma, né? A gente tem que se virar nos 30. Por exemplo, se você é mecânico de moto, mecânico de carro, irmão, para onde Deus te enviar, você não morre de fome não, você vai arrumar um trabalho para você. Você é pedreiro, trabalha na área civil, de construção, tem essa profissão? Tem. Você não morre de fome. Vai ter um dia que você vai arrumar um trabalho ali e vai ser bênção para a sua vida. Eu, por exemplo, eu corto cabelo, então eu sou barbeiro de profissão. Então eu sei fazer aqueles cortezinhos lá de degradê, disfarce, né? Eu aprendi essa profissão e ninguém tira isso de mim. Eu não exerço mais, né? Mas eu nunca desaprendi. Quantas vezes eu fui em centro de recuperação e quantas vezes eu ensinei pessoas dando curso. E é um dos propósitos que eu tenho amanhã aqui em Perdigão também, né? No nosso projeto, por exemplo, de poder estar ensinando as pessoas essa profissão, né? Vamos orar a Deus, pedindo a Deus aí que nos dê essa direção, né? Mas é muito interessante. O apóstolo Paulo fazia tenda. Você trabalha, é pedreiro, você é mecânico, corta cabelo. É muito interessante porque a sua vida, ela às vezes não fica dependendo, né? E de nada. Às vezes a igreja tem condições de ter um pastor integral, isso é muito importante. Gasta tempo, você precisa atender as pessoas, tantas coisas que envolvem um chamado, precisa às vezes viajar, precisa ir numa reunião aqui, né? E às vezes, secularmente trabalhando, as coisas ficam complicadas, né? Eu me lembro que quando eu trabalhava no salão, eu comecei a ter muita dificuldade porque a demanda da igreja era grande e muitas das vezes eu estava trabalhando e eu não podia deixar de atender os irmãos, atender a igreja. Então algumas vezes, como eu era autônomo, eu saía do salão, ia fazer a obra, quando eu voltava eu cortava o cabelo que aparecia. O que acontecia? Eu começava a perder um monte de cliente, porque barbearia é assim, você chega lá para cortar o cabelo, cadê o barbeiro aqui, cadê o Cosme? Ah, ele saiu, ele demora? Ah, não sei, ele vai cortar o cabelo com o outro, né? Tem aquele cliente que ele fideliza com você, mas tem aquele que ele chega, quem está livre a cadeira qual? Quantas vezes eu cheguei no salão, por estar fazendo obra de Deus, cheguei no salão, o meu cliente já estava cortando o cabelo com outra pessoa e provavelmente, né, a gente perdia, né, aquele cliente, tá? Mas é muito interessante aí, porque há certas situações na vida, como aconteceu muito na minha vida, de eu fazer a obra, mas precisar trabalhar, né, fazer a minha tenda, vamos dizer assim, para não ser pesado na obra, né? Vamos dar sequência aqui então, né? Paulo chega a Corinto, ok? Vamos para o próximo slide aqui. Paulo, impulsionado pelo Espírito Santo, mas resistiram. Isso mostra a condição do homem em resistir à graça divina. Paulo sacode as vestes
Isso foi ensinado por Jesus em Mateus 10:14. Paulo então decide dar prioridade no seu ministério aos gentios. Paulo se hospeda na casa de Tício, que ficava ao lado de uma sinagoga. E Crispo, o chefe da sinagoga, e toda a família se converteram ao Senhor Jesus, e muitos em Corinto. O Senhor se manifestou em visão a Paulo, revelando naquele lugar que ele tinha uma grande obra e também lhe prometeu livramento. Então a gente vai encerrar por aqui, mas vamos aí para essas referências bíblicas aí, que está aí no capítulo de número 18. Eu vou colocar aqui online aqui para que você possa acompanhar. Versículo aí 7. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício o Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Olha o trabalhar de Deus aí. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor e com toda a sua casa. E também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe dizia: não tenha medo. Pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Assim Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando Galho era o procônsul de Acaia, os judeus, de comum acordo, se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal. Ok, vamos parar por aqui, o nosso tempo, né, está acabando, mas eu quero só destacar uma coisa muito interessante. Primeiro é a parte da hospedagem. Né? O apóstolo Paulo hospeda ali na casa de Tício, o Justo. Né? Isso aí ajudava muito eles, porque financeiramente, como ele vivia itinerante, era difícil, né, de alugar uma casa, de ir para uma hospedaria. Né? No mundo moderno que a gente vive hoje, existe aí aquele aplicativo Airbnb, né, que você vai para qualquer lugar, você aluga uma casa toda mobiliada e tal, mas naquela época era muito difícil. Né? E ele contava muitas das vezes com a hospedagem. A Bíblia diz assim, que a gente deve ser hospitaleiro, porque muitos hospedaram anjos, até mesmo sem saber. Mas eu quero chamar uma atenção aqui, porque o mundo que a gente vive é um mundo muito mau, tá certo? Então você hospedar também na sua casa uma pessoa que você não conhece, não sabe quem que é muito complicado também. Né? É muito complicado, a menos que seja algo profundo assim, de Deus, muito de Deus, né? Porque do contrário é complicado. Eu vi recentemente uma série na Netflix de um homem que estava no corredor da morte e ele teve um encontro com Jesus ali na cadeia, no Texas. Né? Corredor da morte no Texas, acabou, você morre mesmo e já era. Mas para Deus não há nada impossível, é uma história real. E ele se converteu, fez teologia, foi ordenado ministro, ordenado pastor, e houve uma mudança de lei no Texas. E ele, do corredor da morte, passou então a perpétua de 30 anos. E ele já tinha cumprido 27 anos de prisão, então faltava só 3. Como mudou a lei, em 3 anos ele estava na rua. Só que ele tinha um detalhe, ele precisava de uma residência. E aí foi onde Deus tocou no coração de uma irmã, olha que coisa. E a irmã pegou e chamou ele para ir para a casa dela, morar lá. Então ele conseguiu provar a residência, saiu da prisão e ali então começa uma nova vida para ele, uma coisa linda. Mas isso é uma coisa que você precisa estar muito na direção de Deus, não na emoção, na direção de Deus para você fazer uma coisa dessa. Do contrário é complicado. Às vezes é complicado até de você dar uma carona, você não sabe quem você está pondo dentro do seu carro, né? É complicado, tem que vigiar bastante, né? Então, a gente vê aí o apóstolo Paulo, deixa eu voltar o slide aqui para mim, ok? Você vê então ele sendo usado nas mãos de Deus, vai para a casa de Tício, e quando ele vai para a casa de Tício, a casa, olha que estratégia de Deus, a casa ficava do lado da sinagoga.
né? E o apóstolo Paulo já não gostava, né, de entrar na sinagoga para disputar, para pregar. E aí que a coisa tremenda acontece. Quem que o apóstolo Paulo ganha para Jesus? O próprio Crispo, que era o chefe da sinagoga. Meu Deus, o apóstolo Paulo, gente, ele tinha uma unção de Deus na vida dele, de ganhador de almas muito grande. Aquele versículo da Bíblia que diz assim, não temas, porque de agora em diante eu vos farei pescadores de almas. Isso na vida do apóstolo Paulo era muito forte. Ele era um ganhador de almas tremendo. Eu falei ainda há pouco que ele ganhou Dionísio para Jesus, né? Um homem, o Areopagita, que fazia parte aí do Supremo Tribunal de Atenas. Agora quem que ele ganha? O chefe da sinagoga, Crispo. Isso aí era uma coisa que abalava a cidade de uma forma extraordinária. Então, eu vou encerrando por aqui, mas eu sempre, quando eu estou falando sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo, eu gosto muito de mostrar que em todos os lugares onde ele passava, nesses pontinhos que existem aí, ó, no mapa, por exemplo, ele vai aqui em Antioquia, em Tarso, em Listra, em Derbe, Troade, todos esses lugares aqui sempre existem uma história para contar, sempre existe algo tremendo. Por onde ele passava, sempre existiu alguma coisa extraordinária que Deus fazia. Por isso, a gente não pode nunca, jamais se esquecer da necessidade que a gente tem da presença do Espírito de Deus na nossa vida, porque quem faz a obra é o Senhor. Você pensa que é brincadeira ganhar um católico para Jesus, um espírita, um testemunho de Jeová? Você pensa que é brincadeira? Não é. Até um crente mesmo, que frequenta a igreja, você pensa que ganhar essa vida para Jesus é brincadeira? Não, não é. Mas quando o Espírito de Deus está na vida de uma pessoa, Deus faz uma grande obra. Tá bom? Gente, que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Nós temos aí no próximo domingo a nossa escola bíblica dominical, né? Vale ressaltar aqui, olha que benção, olha que maravilha. Essa aqui é a nossa revista, né? A Cruz de Cristo. Muita benção, né? Que maravilha. E nós temos aqui na próxima lição que vai ser a centralidade da cruz de Cristo. Nós estudamos a profecia a respeito da obra salvífica de Cristo no Antigo Testamento. Agora, a centralidade da cruz de Cristo. Te aguardo lá então, né? Em nome de Jesus. E nós temos aí na sexta-feira também aí o culto da união masculina. Vai ser bênção em nome de Jesus, né? Você é um homem de Deus, apoie essa obra em nome de Jesus. E lembrando que o culto dos homens não é só para os homens, é para toda a igreja. Simplesmente os homens estão na direção da obra do Senhor. Deixa eu orar, te abençoando em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por esse período que nós estudamos a sua palavra. E quero, em nome de Jesus, como sempre, pedir que o Senhor possa iluminar o nosso entendimento, nos dando sabedoria e graça, para cada dia mais e mais conhecermos e prosseguirmos em conhecer o Senhor e a sua palavra. Essa palavra que gera fé, essa palavra que gera santidade, essa palavra que gera a genuína conexão com o Senhor através do Espírito Santo. Assim que o Senhor nos dê sabedoria e nos abençoe. Despeça o seu povo em paz, debaixo da sua proteção, em nome de Jesus. Deus te abençoe. E até domingão, se Deus assim nos permitir. Graça e paz.